Tá chegando a câmera mais pra frente? Ou tá no mesmo lugar? Vamos lá, vamos lá. Não, porque a galera falou que a gente pode dar um tempo, a gente vai se aproximar mais. Chegar mais perto, assim. Chegar mais perto. Landa, nerds! Bem-vindos ao Nerd Office Azaghal! Esta é a época do ano. Você sabe que a gente ama Star Wars, né? Pix! E essa época do ano, quando vem chegando, a gente começa a ficar mais... O amor de Star Wars é um amor complicado. Porque agora que a Disney é dona, é difícil, né? Então. Star Wars é aquele crush. Agora é crush, né? É o crush, É o crush que não te dá bola. Poxa, crush, por que não me nota? Por quê? Porque não leva ninguém pra lugar nenhum. Não leva pra um jantar, pra um junket, pra uma coletiva. Ah, verdade. Difícil, é um crush difícil, É difícil, Star Wars. é difícil. Mas Tá na mão da Disney. A Disney é um pai, aquele pai controlador. olha só. Não deixa os filhos saírem. Who the fuck are you? Hi, Mr. Bennett. I'm Reggie. A gente gosta de qualquer jeito. Mas então, eu queria falar um pouquinho de Star Wars, porque assim, a gente fala já demais e aí falta tipo um mês pro filme, é isso? Menos de um mês? Menos de um mês! Estreia dia... Paga nós? 14. Dia Paga nós. Paga nós de dezembro. Paga nós de dezembro. Paga nós de dezembro, estreia. E aí, Eu não tenho expectativa zero pra esse filme. Zero. mas Tô você disse esperando- que gostou do último trailer, você viu o Luke Skywalker. Gostei do look, mas assim, o Liga da Justiça, a minha expectativa era baixíssima. Certo. Eu achava que ia ser uma merda, essa é a verdade. Certo, e aí E eu gostei. foi bom. Foi um dos poucos filmes que eu gostei esse ano. Aham. Logan, eu tinha uma expectativa altíssima. Mas... Foi ótimo. Exato. Passou a minha expectativa. Agora, sim. esse filme, não é que eu esteja assim, vai ser uma merda. Eu só não tô Você só preocupado, não entendeu? tá Eu não preocupado? tô pensando nisso. Olha, Quando eu ver o trailer eu acho legal, mas... o que eu sei é que a Disney está de lua de mel com o diretor de episódio 8. Tanto que deram pra ele uma nova trilogia de Star Wars. E o filme vai ter 2 horas e meia, vai ser o Star Wars mais longo de todos. Isso é um problema. Eu acho isso um problema. Você acha? Pode ficar longo demais? Não, pode ser bom, mas se a história não for bem amarradinha... É que nem série da Netflix, pode ter 8 episódios, tem 13. Aham. É isso, entendeu? Fica muita sei, enrolação, fica muito porg, Mas olha só. é muito boneco que eles têm que vender, cara. 2 horas de vez de boneco é foda. Então, e aí o que acontece? Também estão dizendo em várias entrevistas que eu tenho lido por aí, visto, Aonde que... você tem lido entrevista? Na Jovem Nerd News, é claro, Azaghal. Que esse Star Wars está levando a franquia para lugares onde ela nunca foi antes. Não lugares físicos, mas a forma de, entendeu? De espero mostrar que a sim. história, Eu espero entendeu? que sim. Eu não tô querendo que o filme seja ruim, na verdade. Aham. Eu quero que todos os filmes sejam maravilhosos. Eu também, eu sou... Imagina você entrar no cinema, gastar uma fortuna, sair de lá felizão. Não é bom? É, exato. Agora, o problema é esse. A gente vai no filme, tem expectativa... Estão dando tiro na rua aí, gente. Brasil. A gente vai no cinema, paga uma grana, vê o filme e aí sai de lá frustrado porque o filme foi uma merda, o filme que você acreditou que fosse ser bom. Então, eu, na verdade, vocês odeiam DC, odeiam Marvel, odeiam a puta que pariu. Não odeio ninguém. Assim, algumas pessoas eu odeio realmente. Mas não odeio os filmes. Eu quero que os filmes sejam bons, porque se todos os filmes forem bons, seria maravilhoso, seria um paraíso. A gente talvez estivesse morto. It seems too good to be true. Eu vou ver, com certeza. Provavelmente na estreia, provavelmente na pré-estreia. Se a Disney chamar nós, a gente vai até antes. Mas o que eu tô falando é, eu não tô no hype. Essa é a parada. Sei, tá bom. Não tem expresso do hype pra mim. Eu não consigo, eu entro sozinho no expresso. All aboard the Ladybug Express! Vamos fazer uma aposta aqui. Rey, filha do Luke, sobrinha do Luke, outra filha do Han Solo com a Leia. Alguma expectativa Então, eu não quanto a isso? tenho expectativa. Eu gostaria que ela fosse filha do Han Solo. Mas então, eu acho que ela é uma Skywalker, de alguma forma. não sei. Mesmo porque eu falo assim, olha, a nova trilogia não é sobre os Skywalkers. O que significa? Que a astrologia também é sobre os Skywalkers. E não é por causa do Luke, entendeu? Mas enfim, eu acho que ela é uma Skywalker. Mas o mais importante de tudo isso é
Que é isso que tá fazendo barulho aí? Caralho, que susto, Você cara. tá com medo, cara? Eu tô ouvindo negócio. Que é isso, cara? Para com isso. O cara tá com medo. O que estourou a lâmpada aqui mais cedo? O cara estourou a lâmpada, não avisou, botou a lâmpada, a voltagem errada aqui. Parecia que tinha tiro dentro do escritório. Explodiu em 1000 pedaços. Bom, olha só. Caraca, a lâmpada, ela queimou o papel alumínio. Queimou. Ficou a marca de... Não só... Furou. Explodiu que nem uma granada, cara. Eu liguei o negócio... Eu tomei um susto, o maior susto da minha vida. Olha só, Senhor Tucano, nosso querido Nerdcaster. Hamburguero. Isso. Inaugurada! Seven Kings, foi maravilhoso, veja as fotos. Olha aí. Ele apostou comigo lá no episódio 7 que o Luke iria para o lado negro, Dark Side, lado sombrio da força. Eu falei assim, ó, o Luke já passou por toda essa aprovação e ele já se formou um Jedi, e aí significa, se você botar ele do lado negro agora, você vai cagar tudo, vai cuspir nos filmes antigos, etc. O Luke jamais irá pro lado negro. I'll never turn to the dark side. E ele falou, vai pro lado negro, vamos apostar aí um prime rib steak, alguma coisa assim. A gente apostou, Luke não apareceu no lado negro, eu ganhei a aposta, mas aí Tucano falou assim, calma que não acabou a trilogia. Aí a gente falou, double or nothing. E aí dobramos a aposta para esse filme. E aí o Sr. Tucano tá todo felizinho, porque nos posters de divulgação aparece um pôster só com a galera do lado do bem e aparece o Luke. Aparece um pôster só com os vilões e aparece o Luke. Ah, e aí não sei o que, olha, o Luke tá nos dois posters e tal. E tem aquele negócio do Luke tá atrás e maior como a maioria dos vilões. Ah, né? sim. Tinha Darth Vader, Darth Maul e tal. Mas não são todos os pôsteres que são assim, né? Os caras falam assim, olha, todos os pôsteres Não são de todos os filmes tem um vilão atrás. E não é. Primeiro episódio 2 não tem vilão nenhum atrás. Enfim, é a teoria furada. Todo mundo tá querendo empurrar esse do Luke lá dentro. Luke não é do lado negro. Eu triplicarei a aposta se o Luke sobreviver a esse filme para o próximo. E eu digo mais, Luke Grey Jedi. É isso. É o caminho do meio. Pode apostar. O foda é que o cara tá na vantagem. Se eu ganhar a aposta, eu não aguento 2 Prime Ribs mais. O cara se deu benzão, Tucano. Porra, cara. Pode ir pra viagem, levar pra viagem. Hey, that's a bet, right? Agora, Azaghal, vamos falar sobre uma notícia bem bombástica para nós nerds. Que é a Amazon adquirir os direitos para fazer uma série de Senhor dos Anéis. A outra coisa é que são os beats. E veio do nada, né? Do nada, Tinha veio a especulação, talvez a Amazon compre, talvez a Netflix compre, talvez a Netflix nada, a Amazon já comprou. Exatamente. Surgiu do nada. Eu disse, oh, meu Deus! Porque isso é um sonho antigo nosso. Calma. Depende do resultado. Calma, a gente depende do resultado. A gente não sabe. Porque o Hobbit era um sonho antigo nosso e virou um pesadelo. Do you think she could have loved me? Exato, né? Então a parada é a seguinte, o Christopher Tolkien, Filho do Tolkien, né? Do JJJJRRR Tolkien. Sim, vai. Ele sempre tomou conta das propriedades do pai. Ele foi herdeiro e tinha uma empresa, né? Existe uma empresa Tolkien Estate. que toma conta de todas as propriedades e direitos autorais e tal. Tolkien. E ele era o presidente dessa empresa, ele que tomava conta e ele era avesso a qualquer adaptação das obras do pai. Ele era muito, muito purista. Exato. Demais. Porque as histórias eram escritas pra eles também, né? Pra ele e pros irmãos. Sim. Né? Então ele tinha não só esse amor pela história, mas faz parte da vida dele, né? Ele não precisava de dinheiro, né? Porque quando você precisa de dinheiro, você não é tão purista assim, né? Pode fazer, vai fazer. Tanto que o Tolkien, quando precisa de dinheiro, vendeu. Exato. A gente só tem filme de Senhor dos Anéis e do Hobbit porque o Tolkien vendeu pra Warner esses direitos lá na década de 60. Mas o que aconteceu? O Christopher saiu da jogada. O que ele fez a vida inteira além de bloquear todos os filmes e séries possíveis de Tolkien? Ele fez várias compilações da obra do pai. Exatamente. Então, Silmarillion veio através dele, Contos Inacabados veio através dele. Vários outros livros. O Tolkien, como livro, formato, ele escreveu o Hobbit, o Senhor dos Anéis e tal. Assim, o Tolkien, como escritor, era um terror pros editores e pras editoras. Sim. Porque o cara passou a vida inteira pra escrever 2 livros, 3 livros. Exato. Ele escrevia... A parada dele não era escrever um livro
em ser um autor reconhecido e ganhar dinheiro. E ele não tinha esse foco de ser um best-seller. Não. A principal coisa que o Tolkien tinha era criar o universo. Exato. Então muitas coisas que ele tinha eram anotações, trechos, contos que ele ia escrevendo para povoar esse universo. E ficava lá. Exato. Então, por exemplo, Silmarillion é isso. Ele foi publicado depois da morte do Tolkien. Foi compilado lá na década de 70, no final da década de 70, pelo filho. E ele até fala, olha, tem uma anotação no início, ele fala assim, olha, algumas coisas aqui não batem. Tipo, o personagem tal morre nesse conto e depois ele aparece de novo, porque o meu pai não chegou a terminar essa obra de fato. Então ele anota. É bem interessante, você tá meio que vendo uma obra inacabada do cara. É assim como Contos Inacabados e outros livros do Tolkien, né? Exatamente. O Contos Inacabados, até o título já tá dizendo, né? Exato. São vários contos que ele começou a escrever. Mas isso deixa o universo rico, né? Se você nunca leu, por exemplo, Silmarillion, mas já leu Senhor dos Anéis e Hobbit, cara, é fantástico. Porque preenche aqui no universo de uma maneira... O Silmarillion é como se fosse, tipo, o Antigo Testamento da Terra-média, né? De Arda, que é o nome do mundo, né? A gente já fez, inclusive, vários Nerdcasts sobre o Senhor dos Anéis, que você pode ouvir aí, baixando o nosso aplicativo. Para iOS e Android. Olha aí, link aqui embaixo. Mas olha só, a gente ficou muito empolgado, por um lado, temos esse medo e tal, não sei o que vai vir daí, por causa dessa possibilidade da gente ver contos ou histórias do Silmarillion. É muito denso, é muito grande. Como eu falei, como é o Antigo Testamento, ele vai desde a criação do mundo, a criação dos primeiros seres, os imortais, os elfos, os homens e tal, até o fim da Segunda Era, né? Entrando na Terceira Era, que é a era onde acontece o Senhor dos Anéis, entendeu? Então, é muito interessante porque como os personagens são muito imortais, principalmente os elfos e os seres celestiais, as histórias desses personagens duram milhares de anos. E durante a vida desses personagens, outras histórias começam e acabam dentro desse período. Histórias fantásticas. Fantásticas. Tem uns dramas dentro do Silmarillion. Exato. E aí as pessoas começaram a especular o que poderia vir, por exemplo, do Silmarillion ou de qualquer outra parte do universo. Mas tem uma questão aí que a gente tem que lembrar. Ainda é muito nebuloso o acordo. Eles não falaram nada. Não é nebuloso de ter sido feito ilegalmente. É nebuloso no sentido que eles não revelaram nada. Não, nada. O que a gente sabe e o que foi especulado é que eles compraram os direitos do Senhor dos Anéis. Sim. E que alguns spin-offs, algumas obras, mas que podem ser baseadas no Senhor dos Anéis, que não necessariamente são o Silmarillion, por exemplo. Pode ser uma história nova, prequel, diretamente do Senhor dos Anéis, a gente não sabe. Mas a gente tem a Nutri, como o Christopher Tolkien saiu da Tolkien Estate, e aí os urubus pularam em cima. Foi mal, o cara esfriou, maluco. Tava o cara no deserto assim, com aquele abutre voando e tudo em volta, quando o cara saiu pra fora, eu não sei porque ele saiu. Eu não sei se ele tá já doente pra sair assim. Ele tá bem velho já. Porque assim, ele tá se revirando fora do túmulo. Ele não morreu e já tá se revirando. Exatamente. Filho da puta! Então, como a gente não sabe muita coisa a não ser o acontecimento em si, que é a compra dos direitos, de alguns direitos, a gente vai especular que histórias seriam maneiras de contar numa série. Exato. Né? Porque eu acho muito pobre refazer o Senhor dos Anéis. Não, de jeito nenhum, intocável. Porque já foi dito que talvez fosse isso. Opa! E aí eu acho muito pobre, muito fraco. Que é uma história que a gente já viu, que é fantástica, que é muito bem feita, que vai... Assim, eu não vou dizer é impossível ser superado, porque pode ser superado. Né? Com um bom diretor, né? Mas assim, tem outras milhares de histórias. Então muito pra ricas. Que você vai perder tempo contando uma história que todo mundo já conhece? Exatamente. Agora, pra contar uma história numa série, você tem que ter um pouco de pé no chão. Então essas histórias das canções da criação, elas são muito lendárias. Sim. Não funcionariam com um universo visual cinematográfico. É mais alguém contando uma lenda. Mas isso pode aparecer em algum trecho contando o início da criação. Mas o que eu tô dizendo é que talvez... procurando assim histórias mais pés no chão, a gente ache algo mais interessante, como por exemplo a história de Beren e Lúthien. Isso. Que o Tolkien escreveu e reescreveu várias vezes a história do... na versão estendida do Senhor dos Anéis, o Aragorn canta a música de Beren e Lúthien, né? Muito que era... Who is she? 'Tis the Lay of Lúthien, the elf maiden who gave her love to Beren, a mortal.
que era basicamente um espelho da história dele com a Arwen, né? Era um homem imortal apaixonada por uma donzela elfa imortal. Inclusive, Aragorn e Arwen são descendentes de Beren Lúthien, porque Beren é bisavô, se eu não me engano, do Elrond. E também deu a origem à linhagem dos Númenor, que são os homens, né, reis que vivem muito mais do que outros mortais. Mas então, a história deles é muito maneira porque é uma história de amor, para começar, isso encanta, né, audiências e tal. O homem se apaixona pela elfa, ele vai pedir a mão dela em casamento para o pai, elfo também, e faz... Pô, é a mesma coisa do Elrond, a mesma história. E ele fala assim, beleza, então, pra você casar com a minha filha, pra eu liberar, né, porque, né, é aquela coisa de elfos, eu quero que você me traga, quero dar uma missão impossível pra ele, quero que você me traga uma Silmaril. E aí tem toda uma história, aí é hora de contar a lenda. Silmarils foram criados por Fëanor, um dos primeiros elfos, né, cara? O cara mega foda, criadas, são gemas, né, como se fossem grandes bilhas, pérolas, né? Consideradas a maior obra feita pelos elfos, foram criadas antes do Sol e da Lua e elas foram postas no céu para iluminar o mundo. É, fantástico. E a história é que Melkor, Morgoth, que é o Lúcifer da Terra-média, né? Melkor era tipo um arcanjo, né? Criado diretamente por Eru e Ilúvatar, e ele se desgarrou dos irmãos, virou um ser... Porque quando os irmãos estavam cantando ópera, o Melkor tava cantando rock and roll, exatamente. Exatamente. I am complete. E aí ele vira um grande Dark Lord, né? O grande mal dessa primeira era, né? E o Sauron era um... Então ele muda de nome. O nome dele é angélico, como dizer assim, é Melkor. Mas quando ele cai, sim, ele vira Morgoth. Morgoth, exatamente. I fought him, the Balrog Morgoth. E o Sauron, que é o grande inimigo dos Seus Anéis, ele era só um tenente. Isso. Um servo lá do Melkor, né? Então o que aconteceu? Ele roubou os Silmarils e engastou as 3 pedras na sua coroa. Então a missão do Beren para casar com a Lúthien era roubar pelo menos uma, né? E tem toda uma missão animal dele lá. A Lúthien segue ele contra a vontade do pai. Eles vão nessa aventura juntos, o casal juntos, enfrentando perigos, se ferem e tal. Tem lobos, lobisomens e tal. Ela canta para o Morgoth e faz ele adormecer pelos encantos, né? Da beleza, da voz, da magia dos elfos. E quando ele adormece, ele vai lá e tira, rouba uma Silmaril. E quando ele vai tirar a outra, ele acorda e puta. É muito maneiro, cara. Tem um lobisomem que come a mão dele com a Silmaril dentro da mão. Cara, é uma história... Só essa história, isso é uma vírgula na história do Morgoth, por exemplo, que foi o grande... então tem outros personagens que vêm nascer depois deles e milhares de anos depois e tal, ainda vão interagir com esse personagem. Essa é só uma vírgula, mas é uma história completa. Então eu ficaria muito feliz de ver Beren e Lúthien numa série, e quem sabe pode ser uma série tipo... Como é aquela série que todo mundo gosta, de investigação, que cada temporada é uma parada... True Detective. Então, é o que eu tinha pensado que ia falar. Eu acho que não precisa ser uma série que toda temporada fale da mesma galera evoluindo. A série sobre Morgoth não precisa ser. Eu acho que cada temporada tem que contar uma história do universo. Isso seria fantástico, porque você pode ter a história do Beren Lúthien, você pode ter a história do Túrin Turambar, você pode ter outras milhares de histórias. Tem a história de Tuor e a queda de Gondolin. Lembra Gondolin, a grande cidade branca, era mais poderosa ainda que Minas Tirith, e tem uma puta batalha com um dragão, com tudo acontece, cara, com essa história, cara. Imagina, isso é mega épico, cara. Isso tá só nas páginas do livro, cara. É muito material pra ser feito. Shut up and take my money! E tem uma outra história até mais próxima do Senhor dos Anéis, se eles quiserem aproximar, que é a Guerra do Anel mostrada de outro ângulo. Porque o Aragorn, o Gandalf estavam segurando a parada lá embaixo, mas lá em cima, quem tava segurando a parada eram os anões, amigão. É verdade. E ninguém gosta de fazer filme de anão. Quem tava lutando lá em cima contra o Sauron e contra as hostes dele era o Dain, Ironfoot, e o Brad de Dale, cara. Exatamente, ele segurar. Que acontece depois do Hobbit. Exato, e essa história não é contada. Exato, a galera ali
prosperou, existia um comércio entre elfos, anões e humanos, e aí começaram a invadir, Exato. e o Sauron usou a prosperidade daquela região pra convencer os Easterlings a virem avançar pra roubar e saquear, Exato. e eles tiveram que segurar a guerra naquela região. Exato. Em nenhum lugar fala dessa guerra, amigo. E a maneira porque, assim, é pouco comentado isso nos escritos do Tolkien, e o que dá muita liberdade pra eles até criarem o que eles quiserem, entendeu? Só, por favor, não vai muito pro lado de Shadows of Mordor, que é maneiro como videogame, é legal, mas, assim, pra contar uma história dramática, assim, cara, eles realmente extrapolam um pouco o universo Tolkien. Who are you? I'm the Blade of Galadriel. Since when does Galadriel work with assassins? Temos a história de Túrin Turambar, que a gente Já falou Túrin Turambar mais de 1 vez. É, com a Túrin Turambar, você vai falar rápido, consegue? Túrin Turambar, Túrin Turambar. Mas tem que ser rápido, 3 vezes. Túrin Turambar, Túrin Turambar, é difícil. E sua espada negra, né? Caraca, cara, é muito espada maneiro. que tem vida. É, ela Que é uma entidade. sede de sangue. Nossa, cara, essa história, puta que pariu, Puta cara. história trágica dele, que ele se apaixona por a irmã, pela própria irmã, sem saber que ela era irmã. Putz, é muito maneiro. Não, e cara. tem a história do Fëanor também. A própria história do Fëanor, que também Que é um elfo, filho da puta do caralho. Pô, é que o Tucano é fãzinho do Fëanor, né? E você... Não, mas eu não tenho nada. Acho fantástica a história do Fëanor, mas não é um cara. Que joia que é o Fëanor, né? É um cara complicado pra caralho. Não, pra caralho. É muito complicado. E a vida dele termina lutando contra uma hoste de Balrog. Olha isso. Né? Olha isso, esse Gandalf Gandalf foda. um Balrog. E morreu. O cara enfrenta uma hoste de Balrog. E morre também. Mas ele leva um monte, cara. Ele não morre, malandro. Ele vira purpurina. Exatamente, né? Porque ele tinha o espírito de fogo, né? E aí quando a vida dele se vai, o fogo consome. Cara, tem muitas é muito histórias rico, é muito fantásticas. rico, gente. Muitas. Então, Amazon, se você tá assistindo a gente, eu sei que vocês estão assistindo a gente. Será que o Jeff Bezos tá assistindo a gente? Tá, Jeff. tá, com certeza. Jeff. Não foca em Senhor dos Anéis. Essa história todo mundo já conhece, todo mundo é apaixonado por ela. Tem DVD pra vender na Amazon. Então você já ganhou dinheiro com isso. Todo mundo entra na Amazon pra comprar DVD né? Já ganhou dinheiro com Você isso. já sabe, você ganhou dinheiro. Foca nessas outras histórias maravilhosas, cara. Nossa. Tem história do Azaghal. É verdade. Cara. É verdade. Da onde vem o apelido do cara? Era um rei anão que feriu Glaurung, né? Isso. O dragão na barriga e morre logo em seguida. O nome desse cara era Os Azaghal. anões usavam roupas de aço, né? Armaduras de aço e máscaras de ferro. Exato. Porque eles eram os únicos que conseguiam suportar o breath do dragão, né? A baforada. Exato. E aí a máscara era a proteção. Cara, histórias fantásticas. Você já imaginou? Quão épico seria se você visse o Azaghal? Pô, seria. Eu já fiquei. Todos os anões me satisfazem. Todos os anões me satisfazem. Para. Primeiro ficou uma frase solta fudida aqui. E depois não. O Gimli, o Gloin e o Dain são os anões que me satisfazem. Certo. Não, e o Balin também. E o Dwalin. Esses são os que me satisfazem. Certo. Num sentido positivo, literário. Mas se tivesse o Azaghal, Caraca. que é só um mini trecho, que poderia ser uma história estendida. Pegar a história desse cara, que foi um cara foda, e transformar em alguns episódios de uma série. Da pessoa? Jeff, a gente tá dando de mão beijada. Por favor. Amazon, é só isso que a gente tá pedindo. Vai na nossa, a gente já deu várias ideias pra Disney, que viraram. Já deu várias ideias pra HBO. Então a gente tá cobrando nada, a gente só quer satisfação. Vai nessa, isso. Nosso preço é a satisfação. Vai nessa. Olha só do que vamos falar. George Lucas, Uma Vida. Esta é a biografia de George Lucas. Uma chaproca, mano. Uma chaproca, é o tijolão. Olha só. Quase 600 páginas. É, cara. Escrita pelo Brian J. Jones, que é famoso biógrafo de ícones da cultura popular. Ele fez a biografia do Jim Henson, criador dos Muppets. Então, um cara que já tá muito acostumado a escrever esse tipo de livro. Muito maneiro. George Lucas, o cara que se meteu a ser cineasta independente na década de 70 e fazer um sci-fi fantasy, na época que esse modelo de filme estava completamente falido, conseguiu um dinheiro da Fox, fez um filme todo capenga, todo cheio de problema de produção, estreou em 32 cinemas americanos e, de repente, 25 de maio de 1977,
um fenômeno, cara. As pessoas começaram a fazer fila de virar o quarteirão. Eis o termo blockbuster. Algo que só tinha acontecido com Tubarão, do Spielberg, alguns anos antes. Star Wars inaugurou uma era do cinema de entretenimento que havia sido esquecido já nos anos 70. Aí, além do mais, ele é o criador de Indiana Jones, outro ícone da cultura pop, criador de empresas que revolucionaram a indústria cinematográfica como a Industrial Light and Magic, cara. A maior house de efeitos especiais do mundo, cara. THX. Também criou a Pixar, que depois ele vendeu pro Steve Jobs, que depois vendeu pra Disney, que é o que você conhece hoje, cara. Fora os games da LucasArts. LucasArts, cara, esse cara é um criador de universos, cara. Não só da ficção, mas do mundo real que revolucionaram o mundo que a gente tanto ama de entretenimento. George Lucas, Uma Vida, vale a pena você ler sobre a vida desse cara, que inspiradora que é. Editora best-seller, link aqui no post, vai conhecer. E a perguntinha da semana, Azaghal. Que história do universo Tolkien você acha que deveria virar série? Paga nós. Caraca, minha aliança tá saindo no meu dedo. Olha só, Azaghal! Great success! Cuidado aí! Olha aí, cara, que é isso? Eu tô com medo de cair mesmo. Tá muito frouxa. É isso aí, dedos gordos, já se foi. No dedo esse dedo é mais, essa mão é mais forte.